E agora, a história sempre anda junto com a geografia anda amarradinha com a história, né? E eu vou chamar aqui para vocês, recebam com a salva de palmas o professor Lobão! Au! E aí, galera, beleza? Beleza, galera? Bom dia a todos que estão aqui no Teatro César Ferreira Pacheco. Bom dia a todos que estão assistindo online pelo portal G1. Eu sou o professor Lobão, professor de Geografia, e vamos dar algumas dicas importantes para vocês para a prova do Enem. No combinado original, era para essa aula ser feita por mim e pelo grande professor Rocha, meu companheiro, meu amigo, né? A gente tem um canal no YouTube chamado Canal Magel, porém o Rocha hoje não pôde vir. Ele está com problema de saúde, infelizmente. Não é nada grave, mas ele está se recuperando e hoje vai ter que ser o Lobão sozinho. Então, todo mundo mandando vibrações para o professor Rocha, ele vai melhorar, vai ficar bacana aí. E vamos para as dicas do aulão da TV Anhanguera. Então, olha só, professor Lobão e professor Rocha, nós estamos num canal no YouTube chamado Canal Magel. Se inscreva no meu canal, assine as notificações, dê o seu like, o seu dislike, isso é muito importante para a gente, Nós queremos ficar famosinhos na internet e temos dicas importantes para que o aluno tenha preparação completa para a prova do Enem. Entrevistas, paródias, aulas de geografia física, geografia humana, geopolítica, atualidades. Então, depois, quem quiser conhecer, procura aí Canal Magel. Vamos lá, Pointer. Tá ligado? Passou? Cadê o áudio? Então, Canal Magel, no maior aulão de Goiás, a TV Anhanguera, professor Lobão, sem o meu amigo Rocha aí, Vamos começar, então, essa aula. Aê! Olha só, pessoal, os slides desse aulão vão ser disponibilizados para quem quiser, quem tiver o interesse. Eu resolvi colocar uma hashtag no Instagram. Então, faça um vídeo ou uma foto do aulão e jogue no Instagram, que eu vou no direct de vocês, vou mandar o link dessa aula, um material, uma apostila completa de mapas mentais dos vídeos do canal Magel e uma surpresa especial. Então, quem tiver o interesse, tire uma foto ou um vídeo, jogue no Instagram, ou então no Twitter, @Magel no aulão. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. É o seguinte, a geografia é uma ciência muito importante, porque ela se relaciona tanto com as ciências naturais, a área de natureza, que vai ser abordada à tarde, com biologia, química, física, como também com as ciências humanas, quando você fala de população, quando você fala de geopolítica. Então, a geografia é um coringa que se relaciona com todas as áreas do conhecimento. Porém, tem muitas pessoas que acham que a geografia é uma ciência onde você vai aprender as coisas através do chamado decoreba. Você vai conceituar, você vai decorar o que é, por exemplo, um lago, uma porção de água cercada de terra por todos os lados. Ou então, quais são os afluentes da margem esquerda do Amazonas. E durante muito tempo, eu só não vou culpar vocês não, porque durante os anos 60, os anos 70, a geografia e também a história, ela morreu, nessa parte mais pragmática e mais decorativa. Porém, quando chegou nos anos 90, veio a abertura, a abertura política, a abertura de pensamento, o regime mais autoritário ele tinha se encerrado, a geografia realmente conseguiu entrar no seu papel de verdade, que é uma geografia mais crítica, onde você vai analisar os conceitos. Você não tem que decorar. É lógico que você tem que conhecer os conceitos para poder formular o seu pensamento. Mas essa geografia mais pragmática, ela ficou no passado. Ou talvez volte no futuro, Porque existe aí uma ideia de que a geografia ela tem que ser mais
vamos colocar, não ideológica, como se existisse, né, uma forma de não ser ideológica. Então, a geografia, no passado, era mais pragmática, atualmente ela é mais crítica. E um cara muito importante para essa geografia crítica, né, que passou a fazer a análise mais completa sobre isso, é o geógrafo Milton Santos, onde você vai ter várias análises, vários livros, documentários, onde ele descreve, né, como que são as relações humanas, tem análises importantes sobre, por exemplo, o processo de globalização, e faz com que a geografia deixasse de ser aquele negócio mais pragmático, mais decoreba, a ser uma ciência mais interpretativa. O problema é que muitas pessoas começaram a querer analisar demais, a ter criticidade demais, e esqueceu dos conceitos. Parece aquele negócio, né? Quando você cobre o rosto, você descobre o pé. Né? Quando você cobre o pé, você descobre o rosto. Porque se nos anos 60 e 70 a geografia era mais decoreba, e depois ela passou a ser crítica, tem gente querendo fazer análise crítica sem saber o conceito. Então, assim, o que eu falo para vocês é que vocês têm que saber os conceitos e ter a análise crítica. Você tem que contrabalancear. Se você estiver num barco e estiver com um remo e você remar do lado direito, esse barco ele vai estar girando, girando, girando e não vai para frente. Se você girar do lado esquerdo, vai acontecer a mesma coisa. Agora, se você girar dos dois lados, se você aprender os conceitos e você aprender a analisar esses conceitos, você vai para frente, você vai entender. Então, assim, vamos deixar de pensar em uma geografia decoreba, mas não vamos fazer crítica sem saber conceito algum. As pessoas, hoje em dia, pessoal, querem dar opinião sobre tudo, mas não tem base teórica nenhuma. Se você chegar, por exemplo, se num médico e falar assim, ô, doutor, você está errado, o ser humano tem um pulmão apenas, porque eu vi no YouTube isso. Pô, vai te chamar de maluco, não é? Hoje em dia as pessoas analisam, por exemplo, dados de população, dados de política, sem saber conceitos básicos. Sobre, por exemplo, o que é o capitalismo, o que foi o socialismo, o que é a globalização. Então, assim, fica aquele negócio meio perdido, onde as pessoas falam, fazem análise crítica, sem ter nenhum conceito. Ou então aqueles outros que só decoram coisas, mas não sabem fazer a relação. Então, vamos pegar aqui, eu vou colocar um pouquinho de geografia crítica, um pouquinho mais de geografia física, a gente vai fazer essa relação e, no final, vai ter uma surpresa para vocês. Então, esse negócio de não existir ideologia, isso é uma grande besteira. Você pode ter ideologia de esquerda, de direita, de centro, né, mas você tem que pegar e fazer uma análise de maneira respeitosa e sustentável, sem ficar agredindo o oponente, tá? Tudo tem uma base ideológica. Esse negócio de fazer um Enem que não vai ter ideologia alguma, isso para mim é uma grande baboseira. Agora, já que essa é a ideia desse ano, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eu tenho que dançar conforme a música. E aí, pessoal, né, eu vou trabalhar alguns aspectos muito importantes também de geografia física, para que a gente não fique, né, sem ter essa proteção para a prova do Enem. O pernambucano Paulo Freire, isso mesmo, né? Patrono da educação. Pessoal, olha só. A geografia é algo bastante dinâmico, onde as coisas acontecem a cada instante, principalmente quando você fala de estatísticas. Um dos assuntos que mais caem no Enem refere-se à população. Você tem, então, nas estatísticas do Enem, esse assunto de população sendo dos mais abordados. E olha só que interessante, pessoal, esse ano houve uma mudança no ranking dos países mais populosos do mundo. Já está acontecendo há algum tempo, né, o processo de transição demográfica, onde as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e vivendo cada vez mais. E o Brasil está nesse processo, num crescimento muito devagar, e esse ano foi emitido um relatório, e o Brasil perdeu a 5ª posição. Ele não é mais o 5º país mais populoso do mundo. Então, entre os países mais populosos do mundo, nós temos em primeiro a China,
depois a Índia, depois os Estados Unidos, em quarto a Indonésia, no Sudeste Asiático, e em quinto agora o Paquistão, na Ásia Meridional. O Brasil ocupa atualmente, então, a 6ª posição entre os países mais populosos do mundo. Os 5 países mais populosos do mundo têm metade da população mundial. A população mundial é muito concentrada, é muito mal distribuída. Então, olha só, a projeção que o Paquistão tenha aproximadamente 216 milhões de habitantes. E o ano que vem vai aumentar ainda mais. Enquanto isso, o Brasil está crescendo bem devagar. O ano que vem é um ano muito importante, sabia? É o ano do censo demográfico, e acontece a cada 10 anos. Então, teve em 2010 e vai ter em 2020, onde vai fazer uma contagem mais precisa sobre a população do país, com dados relativos não só à quantidade, mas também ao gênero, em relação à cor, em relação a problemas de saúde, mobilidade, né, dados relativos à economia, um apanhado completo sobre o Brasil. E você vai perceber, né, que esse ritmo de crescimento, que já foi acelerado nos anos 70 no Brasil, né, caiu bastante. E a população do Brasil continua crescendo, mas crescendo mais devagar. Então, enquanto o Paquistão deve chegar a 220 milhões, o Brasil 212, 213 milhões. O Brasil, então, não é mais o 5º país mais populoso do mundo. As primeiras posições são China, que nem eu falei, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Eles possuem metade da população mundial. Tem regiões que estão em franco crescimento, num processo de explosão demográfica, ou então, né, se eu falar onomatopeia de explosão, o boom populacional. E outros países que estão numa transição, e tem até aqueles países que estão num processo de implosão demográfica, com a sua população diminuindo e ficando cada vez mais velha. E tendo que recorrer aos imigrantes para poder formar mão de obra, porque senão a economia desses países vão travar. Além da queda do Brasil, algumas mudanças vão acontecer. Por exemplo, estima-se que em 2027, a população da Índia ultrapassa a da China. O ritmo de crescimento da Índia é maior do que a China. Recentemente, a China abandonou a política do filho único, porém, esse processo tem reflexos até hoje. E se continuar esse ritmo de crescimento, em 2027, a Índia vai ser o país mais populoso do mundo. E como o Brasil tem crescido cada vez mais devagar, né, ele perdeu a 5ª posição, vai perder a 6ª, a 7ª, estima-se que em 2100 o Brasil seja o 10º país mais populoso do mundo, né, uma população, pasmem, igual a que a gente tinha, né, no ano 2000, quer dizer, vai ter um ápice, um máximo, em torno de 229 milhões, e a partir daí vai começar a cair e envelhecer. Então, estima-se que em 2100, a população do Brasil seja de 180 milhões de habitantes. Tá? Então, vamos observar muito esse tema, ele é fundamental. Vamos observar a questão da migração, né, da xenofobia e do processo de encolhimento de algumas nações, né, que estão passando por essa implosão demográfica. A região do mundo que está mais crescendo em população é a África. Né, a África já é o 2º continente mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Antes era a América. E estima-se que a África deva dobrar sua população até 2050. Num ritmo de crescimento muito acelerado, porque é agora que eles entraram no processo de urbanização. E nem foi pelo motivo nosso, que é da Revolução Industrial Tardia, Terceira Revolução, e sim através da concentração fundiária, a Revolução Verde, que vai expulsar pessoas do campo e acumular nas cidades. E aí você vai ter esse ritmo de crescimento acelerado. Beleza, galera?
Outro tema que é muito importante, que é muito debatido, é a questão ambiental. Né? Cai tanto na geografia, nas ciências humanas, como também na natureza. O pessoal aí que quer os cursos que tem mais peso em natureza, né, como, por exemplo, medicina, tem que prestar muita atenção nessas dicas. Tá? E a dica que eu dou em relação ao meio ambiente é sobre a chamada sobrecarga da terra. A terra, pessoal, é uma fonte de recursos naturais. E muitos desses recursos, eles se renovam a cada ano. Então, através da biosfera, ela consegue produzir natureza ao longo de um ano. E os seres vivos, inclusive o bicho-homem, né, consomem esses recursos. O problema é que a gente está consumindo, ano após ano, mais recursos que a natureza consegue produzir. Nós estamos, então, o quê, pessoal? Sobrecarregando o nosso planeta. Primeira vez que foi medida a sobrecarga da Terra, nos anos 70, o homem consumiu tudo que a Terra fazia, faltando 10 dias para o fim do ano, no dia 21 de dezembro. E, a partir daí, na maioria das vezes, esse número vem o quê? Ficando cada vez mais cedo. Então, se antes era em dezembro, depois passou para novembro, outubro, e ficando cada vez mais cedo. A população mundial cresceu, e o ritmo de consumo dessa população cresceu também. Então, nós temos que ver não só o crescimento demográfico, mas também o nível de consumo no mundo. Então, se éramos 2 bilhões no começo do século, nós já somos mais de 7 bilhões. E olha só, cada jovem que está aqui, né, que vive num país médio, né, economicamente, que vive numa cidade, que usa transportes, né, com combustíveis fósseis, equipamentos eletrônicos, gasta energia, cada rincões da Terra, com bilhões de pessoas que não têm energia elétrica, que não têm meios de transporte com combustíveis fósseis, que, né, não consomem natureza. Porque, presta atenção, se todo mundo da Terra tivesse o nível de consumo de um jovem que está aqui, a Terra não suportaria. Teríamos que ter uma terra e meia, 2 terras, né, é a chamada pegada ecológica. A gente acha que a gente é pobre, porque a gente sempre mira nas nações mais desenvolvidas. Então, essa sobrecarga da Terra é medida através de uma ONG chamada WWF, e ela, ano após ano, foi ficando cada vez mais cedo. No ano de 2000 aconteceu em outubro, no comecinho de outubro. Em 2008 já foi no comecinho de setembro. Em 2016 foi no comecinho de agosto. E nesse ano, a sobrecarga da Terra aconteceu no dia 29 de julho, no mês 7. O que isso quer dizer? Que se a gente atingir a sobrecarga da Terra no começo de julho, ou no final de junho, que é o mês 6, nós vamos estar consumindo 2 terras por ano. Mas nós só temos 1 terra por ano. Eu não estou falando que nós devemos deixar de consumir recursos naturais, mas nós devemos ter uma relação com a natureza mais sustentável, mais ambientalmente sustentável, né? E aí você tem várias formas de atingir isso, através de uso de transportes coletivos, através da química verde, da permacultura, agrocultura sintrópica, manejo florestal, formas de se atingir o desenvolvimento que a gente quer, sem destruir a terra para gerações futuras. E assim atingir um equilíbrio, tá? E isso é muito importante. As nações estão reunindo, estão fazendo reuniões, estão falando sobre a questão do meio ambiente, a questão do aquecimento global, mas nessa época de grande informação, infelizmente, nós temos também as falsas verdades, aquelas pessoas que querem negar a ciência,
querem fazer revisionismo histórico e que ficam com essa plana, né? E aí, a gente fica rindo, pastor, mas a gente que leva isso a sério. Muito a sério. É o quê, Lobão? A Terra é plana, né? Ai, ai. Mas, na verdade, a Terra não é plana, a Terra é um pogobol, né? Tem uma teoria dessa. Que é agricultura o quê? A agricultura, ela vai causar perda de oxigênio, né? A agricultura, pessoal, ela tem que ser feita de maneira mais sustentável, onde você pode alinhar a prática agrícola com a vegetação original, onde você pode utilizar sistemas de plantação, como, por exemplo, o plantio direto desenvolvido pela Embrapa, ou então em áreas mais íngremes, né, terraceamento. Então, você tem várias formas de você utilizar a agricultura de maneira mais sustentável. Outra coisa importante também, a agricultura é a maior consumidora de água, né, no mundo. No Brasil, então, chega a 70%. Em algumas regiões, até 80%. Então, assim, nós precisamos da agricultura, ela é importante, ela nos alimenta. A de exportação nos dá um superávit, a gente não pode lutar contra, né, a grande agricultura, a gente tem que valorizar isso também, porém, a gente tem que pensar uma forma mais sustentável. Né? Já caiu no Enem questões sobre a tecnologia no campo, como ela consegue, por exemplo, utilizar sistema de irrigação sem gastar muita água e ser mais sustentável. Então, assim, a agricultura, de forma sustentável, ela é tudo de bom. Agora, práticas de manejo inadequado, que destrói o solo, que consomem água à toa, né, e que destrói a vegetação original, né, essas têm que ser coibidas. O problema hoje em dia é que está tudo polarizado. Quando você questiona essa agricultura ruim e errada, né, as pessoas geralmente falam que a gente é contra o desenvolvimento do país, contra o agricultor, o trabalhador, e isso é uma grande bobeira. A gente tem que relacionar as duas coisas. A gente tem, de novo, que desenvolver, porém fazer algo mais sustentável. Usar bicicleta. Vocês morrem de vontade de usar bicicleta, mas vocês têm medo de ser atropelado. Ou você vai usar a bicicleta e vai respirar poluição. Então, para você usar a bicicleta, primeiro tem que ter uma base, uma estrutura. Ciclovias, né? Bicicletas compartilhadas que agora tem. Quer dizer, você tem que fazer uma base, uma mudança de paradigmas. A questão ambiental é uma coisa muito séria. Tem um documentário chamado Uma História Inconveniente, do Al Gore. Para consequências previsíveis. Porém, hábitos antigos, mas tecnologia moderna gera consequências desastrosas. O que quer dizer com isso, pessoal? O homem sempre fez buraco na terra, mas antes fazia com uma pá. O buraco era pequeno. Hoje tem uma super reta escavadeira. Então, a tecnologia hoje, ela permite degradar muito o meio ambiente. Então, ela tem que ser usada com uma mudança de paradigmas, mudança de pensamento. O homem sempre fez a guerra, mas era na espada. Hoje tem a bomba nuclear. Perdeu a graça de fazer guerra, não é, pessoal? Né? Toda vez que grandes nações querem fazer guerra, você fica com medo do mundo acabar. Então, o lance, pessoal, é mudança de paradigmas. A gente tem que, já que a tecnologia é moderna, os hábitos têm que ser modernos. E as práticas sustentáveis têm que ser lei. Né? Combustíveis alternativos, energia alternativa, outras formas de você pensar a relação do homem com a natureza. Então, olha só, em breve vamos consumir 2 terras por ano. Isso só é possível porque a terra possui uma poupança. Porém, essa poupança agora vai acabar. Tem uma cidade de Goiás, chamada Anápolis, que tem um importante parque industrial, chamado Daia. Esse parque industrial teve que fazer, essa semana, férias coletivas. Por quê? Está sem água em Anápolis.
as chuvas não voltaram com força. E aí não tem água para a indústria, travando a economia. Olha só como que isso é importante, né? A gente tem que fazer uma relação do uso da água mais sustentável, né? Mudança de quê, pessoal? De paradigmas, mudança de pensamento. Outro tema importante que eu quero trabalhar com vocês é a chamada cartografia. Cartografia é a ciência que estuda a representação da Terra através dos mapas. E aí, pessoal, quando você vai projetar uma Terra que é redonda, me liga, né? Em um mapa plano, você vai apresentar distorções. Não bate as formas, né? Isso não vai dar certo, né? Olha só, não tem como. São formas diferentes. Eu sou o quê? O seu Barriga, ele é o senhor Madruga, é ou não é? Não tem como fazer isso. Então, fui ofendido, mas estou no lucro ainda. Então, quando você for representar a Terra através de um mapa, lembre-se sempre, todo mapa vai apresentar distorções, problemas, defeitos. Tem 3 modelos básicos de representação, são as chamadas projeções cartográficas, que são a cilíndrica, a cônica e a plana, também chamada de azimutal. A cilíndrica vai representar bem as regiões próximas ao Equador e vai distorcer as áreas de média e alta latitude. A cônica já vai representar bem as regiões de média latitude e vai distorcer o Equador e o Polo. E a plana vai representar bem qualquer região que estiver no centro do mapa, inclusive o quê? As altas latitudes que não são contempladas tanto na projeção cilíndrica como a cônica. Então, geralmente, usa-se a projeção plana ou azimutal para representar as calotas polares. Caiu recentemente no Enem um mapa que mostra essa projeção relacionando com a bandeira da ONU, que usa esse tipo de projeção. Um outro mapa de projeção plana que vai focar em uma área é a projeção de Stephen Kennedy, que mostra o Brasil no centro e o sul para cima. Um mapa geopolítico que valoriza o Brasil, mostrando as regiões à nossa volta. Lembrando, todo mapa apresenta distorções. Além das projeções, a cartografia também aborda, né, a relação de tamanho entre o que está no mapa e a realidade. Essa relação é chamada de escala cartográfica e pode ser resolvido simplesmente através de regra de 3 e de conversão de unidades, de centímetro ou milímetro para metro ou para quilômetro. Então, se você tiver um mapa onde a escala é de 1 para 50 mil, o que isso significa? Que o mapa é 50 mil vezes menor do que a realidade. Então, se eu colocar um moranguinho no mapa, eu tenho que colocar 50 mil moranguinhos na realidade. Uma bananinha no mapa, 50 mil bananinhas. Um Paulinho Curirim no mapa, 50 mil Paulinhos Curirins. O lance é que no mapa você observa em milímetros ou centímetros, na realidade em metros ou em quilômetros. E aí o pessoal apanha na conversão. Geralmente tem caído a escala cartográfica, mas nem é na geografia, é na matemática. E o super Pedro Ítalo, né, sempre dá essas dicas aí importantes e deve falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Uma coisa importante, uma dica valiosíssima, e tem vídeo no canal Magel sobre esse assunto, né? Acompanhe, por favor, o vídeo está 20 minutos só, e completo sobre isso, né? São os chamados domínios fito- e morfoclimáticos. Esses domínios morfoclimáticos vão
fazer um resumo de toda... Só a paródia. De toda a geografia física do Brasil. Então, observe essa dica, ela é muito importante. E aí, pessoal, para encerrar a aula, né, já que meu tempo está estourado, eu queria passar uma musiquinha para vocês cantarem. Uma musiquinha que vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre a estrutura geológica da Terra. Essa musiquinha está no meu canal também, e quem cantou foi a Super Moniquinha, minha filha, né, que está aí. Papai te ama, Moniquinha, né? É. Olha só. Estrutura da Terra. Ritmo de evidências. Todo mundo, vamos lá. Olha a letra. Olha o Rocha Lobão. O planeta Terra é formado por 3 partes. Isso, Mônica. Tem a crosta, tem o núcleo e no meio... A crosta é fina e tem placas de montão que se chocam e faz tremer o chão. Só a Mônica mesmo. Quando afasta e separa 2 placas, de divergente é conhecido. Mente é feito de ladinho, é transformante, ouço o que eu digo. Como uma lava de um vulcão. Agora vem o refrão. E aí vem o núcleo, o interno e o externo. Os metais são mais pesados. Tem o níquel, tem o ferro. E forma o campo eletromagnético, aquele da bússola. Com o Magel. Um abraço, Rocha, melhoras para você. Um abraço para todos. Uhul! Dá sarrada aí, Lobão. Uou, terremoto!